Olá, bem-vindos ao REURB na Prática. Hoje, um bate-papo com a doutora Michele Freire Fonseca Cunha, que é graduada em Direito pela Universidade Estadual de Montes Claros, Minas Gerais, advogou entre os anos de 2009 e 2012, foi tabeliã de notas do município de Aimorés, também Minas, e hoje é oficiala do Registro de Imóveis da comarca de Virginópolis, Minas Gerais. É membro do Conselho Deliberativo do CORE de Minas, ministra cursos sobre regularização fundiária e é autora do livro Manual de Regularização Fundiária Urbana, REURB. Lembrando que esse vídeo é gravado em parceria com a CRF, uma organização de profissionais de todo o Brasil que trabalham com regularização fundiária. Se você quiser saber mais, acesse o site que está aparecendo aqui na tela. Olá, Michele, bem-vinda. Bem-vinda ao REURB na Prática, é um prazer ter você aqui. Obrigada, André, pelo convite. Fiquei muito satisfeita, muito honrada de ser convidada para a entrevista. E sabendo o trabalho que você já desenvolve, né, para a regularização fundiária, eu espero que a nossa entrevista possa trazer alguns debates interessantes sobre a regularização fundiária. Doutora Michele escolheu o curso de Direito para sua graduação. Por que o Direito? E depois de formada, qual foi o seu primeiro contato com a regularização fundiária? E nesse ponto eu vou ter que ser assim, bem direto. Era o único curso com o qual eu tinha afinidade por matéria. Então, como a faculdade era pública em Montes Claros, eu tinha ou fazia medicina ou fazia direito. Não tinha muita opção pela afinidade de matérias. E eu não tinha muita afinidade com biológicas, só tinha afinidade com humanas e escolhi direito. Mas depois que eu passei e comecei a cursar, aí eu tive certeza que realmente era a carreira que eu queria seguir e era assim, uma infinidade de oportunidades que eu podia ter ao cursar a graduação. E nesse ponto eu tive professores muito bons que né, formaram uma base muito boa para que eu pudesse escolher qualquer área para trabalhar. O primeiro contato com O regularização? contato com a REURB, sim. O contato com a REURB foi quando eu assumi o cartório de registro de imóveis em Virginópolis. Eu era tabeliã em Aimorés, e logo que eu assumi o cartório de imóveis de Virginópolis, o prefeito chegou para mim, trouxe um requerimento para o notório e disse que queria fazer regularização na cidade inteira. E o que eu sabia de REURB era basicamente o que eu tinha lido da Lei 11.977, que era em 2014, e eu não tinha ideia de como eu ia resolver esse problema com o prefeito. Na época, eu percebi que havia ainda um movimento de que registrador não tinha que participar dessa parte operacional do município e que a minha função basicamente seria da nota devolutiva de que ele não tinha apresentado a documentação. Então, juridicamente, meu papel ali seria expedir a nota devolutiva dizendo que aquele requerimento não teria registro. Mas aquilo me incomodou de uma forma tão grande, tão grande, tão grande, porque todos os colegas que eu procurei e professores que eu procurei na época, todos foram unânimes em dizer que a responsabilidade era do município, que não era minha. Mas eu já percebia que o meu município não tinha capacidade técnica para processar uma regularização fundiária na vigência da Lei 11.977. E todos os entendimentos que tinham na época, que existiam na época, eram muito, eles atrelavam a legislação atual, que era 6766, 4591, que era de regularização de condomínio edilício, todo o entendimento ambiental, de recuperação ambiental, de se não couber recuperação, compensação ou indenização, e aí a gente amarrou tanto o instrumento de regularização fundiária que ele parecia quase que um loteamento e um condomínio edilício e ele não saía do papel. E quando saía, expedia uma legitimação de posse que não tinha aplicabilidade financeira e prática nenhuma para o ocupante. Então, aquela situação me incomodava muito, mas a gente não tinha liberdade para desafiar o que está escrito na lei. Quando veio a 13465, já após aquela medida provisória, que saiu um pouquinho assim, do contexto, que rompeu todos os paradigmas que a gente tinha na vigência da Lei 11.977, aí eu já me senti mais confortável para tratar do tema.
porque eu já via que assim, a simplificação da norma em relação aos 977, ela era gigante e ela rompia paradigmas em todos os aspectos, no direito urbanístico, no direito ambiental, no direito notarial e registral, e devolvia ao município uma competência que ele havia perdido para outros órgãos, né? Então ele perdia a competência para o órgão estadual do meio ambiente, ele perdia a competência para o próprio Ministério Público, que direcionava a interpretação da Lei 977 na época, para tentar trazer ao máximo a aplicação daqueles institutos que a gente sabe que na ação civil pública elas são aplicadas, né, de recuperação e compensação ambiental e urbanística. Então, ela trouxe esse rompimento de paradigma muito grande. E trouxe um contexto econômico, um viés econômico que a gente não via discutido na legislação anterior. Então, quando surgiu essa norma, e aí no CORE, onde eu era membro na época, a gente começou a trabalhar muito as flexibilizações que a 13465 fazia, e quanto mais a gente estudava, mais a gente via que era possível aplicar, era possível fazer regularização fundiária naquela legislação, mas a gente precisava eliminar obstáculos que a gente encontrou assim, de operacionais. E o primeiro era o próprio município, que recebeu uma responsabilidade gigante, não sabia como trabalhar a própria responsabilidade de forma segura. E o que o CORE fez na época para tentar destravar a regularização fundiária em Minas Gerais? Foi treinar os nossos registradores, os nossos colegas, para que cada registrador também fosse uma referência no município para aquele órgão gestor municipal. Eles devem tratar um loteamento, como que eles devem tratar uma regularização fundiária, e daí para frente a gente conseguiu difundir o assunto na comarca para que os municípios se inteirassem melhor, participassem mais, e aí eu consegui registrar a primeira, que foi na minha própria comarca. O município cadastrou uma empresa e essa empresa conseguiu fazer a primeira regularização fundiária. Não foi fácil, nem para eles, nem para mim, porque a gente precisava caminhar no mesmo sentido e nós precisamos fazer um nivelamento, né, de entendimentos. E essa fase inicial de nivelamento, ela é difícil tanto para o município quanto para mim. Então, até que a gente ajustou, a gente alinhou no processo para que ele saísse, foi uma luta tanto para a empresa quanto para mim, né? A gente trabalhou muito, todos ficaram focados, mas no final a gente conseguiu destravar a primeira regularização fundiária e eles estão crescendo a cada dia, fazendo as regularizações fundiárias, e a população passou a acreditar que era possível também fazer regularização fundiária no município, né? Então, veio um voto de confiança para que o município concluísse e do cartório que conseguiu registrar um. Acho que o desafio é muito grande, né? E desse desafio de montar uma regularização fundiária que saiu o livro de Era a próxima regularização pergunta. fundiária. De onde saiu o livro? De onde saiu a ideia? Dessa trajetória difícil que foi o caminho entre tocar no assunto de regularização fundiária no município e o primeiro registro. Nós não tínhamos instrumentos jurídicos disponíveis no mercado. Então, eu não conseguia achar um doutrinador na época que tirasse dúvida concreta. A gente conseguia achar doutrinador que explicava a legislação, que trazia uma doutrina por trás daquilo, que repetia muito o que estava escrito no artigo. E eu não sou muito do público que lê o artigo e não consegue ver a aplicação prática. Eu gosto de ler e ter um exemplo, Eu tinha muita dificuldade na regularização fundiária, muita dificuldade. E se eu, que era estudiosa da área do direito, não conseguia aplicar a lei no caso concreto, imagine meu município. Então, eu tive que criar do zero modelos para que eles pudessem, a partir deles, desenvolver o raciocínio da regularização fundiária. Porque quando a gente fala com um operador do direito, é diferente. Sim. A gente tem o mesmo nivelamento jurídico. Mesmo que a gente não tenha, a gente consegue chegar num raciocínio comum. Quando a gente fala com um responsável técnico que é formado na área de engenharia, quando você fala com um assistente social, quando você fala com o setor tributário Meio de ambiente. fazenda,
com o meio ambiente, eles têm outra ideia, outra formação, outra capacitação. E não é, nós não falamos a mesma língua. Então, a gente criar do nada modelos, que hoje a gente bate o olho e fala, nossa, é um modelo, é uma coisa simples, mas sair do zero é muito difícil, porque você não tinha uma referência para aplicar. E era uma responsabilidade muito grande criar um documento para o município seguir. Então, a gente eu tive que buscar conhecimento tanto dos colegas registradores no CORE, que já debatiam esse assunto, o Departamento de Influência Fundiária, ele existiu logo que o CORE criou, tinha lá o José Celso, que é o registrador de Itabira, a Ana, que você entrevistou, que era da registradora Mariana, já desenvolviam esse tema há mais tempo na vigência da Lei 11977, e a partir dessas discussões que a gente tinha no departamento, é que eu consegui ter uma segurança mínima para criar esses documentos que o meu município me solicitava. E saiu, assim, uma quantidade muito grande, um pouco tempo, que eles entraram em 2017 para fazer a primeira REUB, e os principais instrumentos eu tive que fornecer para eles. E a partir das demandas eu fui criando novos documentos, à medida que a gente foi identificando processos, a gente foi avançando no processo, outros modelos foram surgindo. Então, foi um trabalho de redigir de um ano, mas o estudo para que isso pudesse ser redigido, ele é, com certeza, de 2014 para cá, porque foi quando a gente começou a discutir e debater o tema em regularização fundiária no CORE. E que responsabilidade. Primeiro, porque formou todos os modelos, e se algo desse errado, se o município fizesse alguma coisa errada, a responsabilidade seria compartilhada contigo. De um caso que aconteceu em Goiás, né, de um loteamento irregular, o Ministério Público ingressou com uma ação, pediu uma liminar para suspender aquele processo de loteamento. O advogado representante dos ocupantes, né, as pessoas que compraram os imóveis do loteador irregular, entrou com um processo, e o juiz dessa ação, então, deferiu o pedido do advogado para que, ao invés de fazer o projeto de loteamento que o Ministério Público tinha solicitado, aplicar a REURB. Então, ele indeferiu o pedido do Ministério Público, deferiu o pedido do advogado, com base na sua doutrina, no seu livro. Então, essa é uma segunda responsabilidade, né? Então, como é que você se sentiu, como é que você soube, né, da notícia, como é que isso chegou a ti? Porque tem um trecho do livro até que você comenta, eu não quero servir de doutrinador, eu estou criando um modelo, né, de trabalho, com a experiência que eu estou tendo aqui. Eu não sei se você já imaginava que isso podia ser usado como doutrina ou não. E como é que você sentiu essa responsabilidade? Não. Quando eu recebi essa notícia, o advogado, que era o representante da associação, que é o José Neto, ele fez o treinamento conosco em Belo Horizonte. O CORE, ele, no ano de 2019, ele fez vários treinamentos, porque a cada gargalo que a gente encontra no processo de regularização, a gente tenta trazer uma solução para que isso seja uniformizado, pelo menos no estado de Minas Gerais. E esses treinamentos foram porque a gente precisava alinhar os municípios e os registradores no mesmo caminho. E esse advogado, ele participou dos treinamentos, comprou o livro e entrou e já implementou o conhecimento que ele adquiriu, com o que ele já tinha estudado antes, de outras regularizações, com o que ele aprendeu lá no nosso treinamento. E para mim, foi uma grata surpresa. Porque no lançamento do livro, eu queria deixar claro para o leitor que eu não estava ali me propondo a discutir doutrina. Então, nós não veremos no livro, fulano de tal pensa isso, fulano de tal pensa aquilo, citação doutrinária, jurisprudencial, porque isso é doutrina. O meu objetivo era, olha, município, isso aqui é uma cartilha que você consegue ler, entender e aplicar de forma segura para você concluir uma regularização fundiária com um mínimo de erro. Então, o meu leitor, ele não é tecnicamente jurídico, né? Então, eu estava voltada para um leitor que não tinha uma capacitação técnica muito fundamentada. Pelo menos esse era o meu entendimento. Mas o que a gente viu na prática, depois que o livro saiu, é que todos os operadores do direito, ou não,
utilizam o livro porque ele é simples, porque ele é fácil de ser implementado, porque ele foge dessas discussões jurídicas e elas têm um momento e um local próprio para serem debatidos, mas que não era o propósito da obra. Então, a simplicidade do livro faz com que ele possa ser alcançado por todos os níveis de Informação. usuários. Exato. E o juiz conseguir entender, a partir do livro, que a regularização fundiária tinha um outro modelo, um outro sistema, foi, assim, para mim, foi um rompimento novamente, de paradigmas. Certo. Porque o próprio Ministério Público ainda não tinha percebido que ele poderia utilizar ferramentas extrajudiciais mais eficazes, mais eficientes para a regularização fundiária. Ainda assim, entendeu que era necessário ajuizar uma ação civil pública para o caso, e a partir desse movimento, desse conhecimento do advogado, o juiz pôde ali fazer uma situação nova e perceber que era possível fazer uma regularização fundiária fora do Poder Judiciário. Não era necessário movimentar o Poder Judiciário para chegar naquele resultado. E no Poder Judiciário a gente sabe que não consegue um resultado prático, rápido, é demorado. As ações públicas que a gente tem conhecimento, elas não ficam menos de 5, 7 anos em tramitação, e às vezes o resultado que ela tem era aquele que já era proposto no início e que não foi aceito porque não poderiam fazer várias concessões ambientais e urbanísticas. E aí, quando o decurso do tempo faz com que a gente tenha que aceitar a situação como ela está. Então, na prática, a gente vê que a ação civil pública ela não traz um resultado muito efetivo se ela demora demais. Se ela é curta, ela consegue trazer um resultado, mas se ela se prolonga no tempo, ela não traz um resultado efetivo e não minora os danos ambientais e urbanísticos que foram causados por aquela situação. Então, ser citada como doutrina é outra responsabilidade, porque aí a gente vê que quando a gente escreve alguma coisa, a gente está tentando direcionar e trazer uma orientação e uma luz para aquele caminho, mas ciente de que tem toda uma responsabilidade por trás daquelas orientações. Quando a gente se propõe a orientar e trazer algum processo, a gente sabe da responsabilidade daquilo que está escrito, né? Houve um sopesamento jurídico antes de ser lançado. Então, a intenção é que mais pessoas consigam entender isso e simplifiquem o processo, mas que tragam segurança jurídica para a regularização fundiária. Perfeito. E pelo menos o que eu destaco do livro, o meu elogio, comparando com outros sobre o assunto, eu no mínimo compro 1 ou 2 livros todo mês sobre regularização fundiária e sobre REURB. A maioria, porque o seu, o Dr. Joquissé também, né, tem exemplos práticos, mas o seu, ele não comenta artigos. Ele não comenta se a constitucionalidade ou não da medida, de ter sido editada uma medida provisória sobre o assunto ou não. Nós estamos tratando do caso prático, e ali estão os casos práticos, porque essa é a dúvida que o município tem na aplicação. Ele não quer saber se é constitucional ou não, se fere algum preceito ambiental, ele quer saber na prática. Alguém protocolou um processo na prefeitura. E agora, o que eu faço? O que eu faço? E agora? Né? O Ministério Público ingressou com uma ação para obrigar eu a aplicar REURB. E agora? E a resposta disso está no livro. Todos os modelos, quem quer modelo de notificação, quem quer modelo de edital, quem quer modelo de autodemarcação urbanística, está tudo ali. Então, digamos, de A a Z o processo na prática está aqui. E fica meu, né, um elogio, porque não tem obra, né, que se compare ao que foi publicado no seu livro. E por falar em prática, eu sei várias respostas das perguntas que eu farei agora estão no livro, mas aí um quase spoiler, assim, eu sei que já foram respondidas, inclusive em outros vídeos, mas eu vou repetir a pergunta porque elas continuam a se repetir, né? Os municípios continuam com dúvidas, os oficiais continuam com dúvidas, então eu defini algumas principais. Uma dúvida que sempre surge é quanto à definição da modalidade. A lei, em alguns trechos, ela trata o núcleo como a definição da modalidade pela predominância da ocupação do núcleo. Ou seja, entende-se que se ela é predominantemente ocupada por famílias de baixa renda, ela é REURB-S, o núcleo,
como um todo é RIURB-S e o contrário é RIURB-E. Quando o Decreto Federal 9.310 foi publicado, ele trouxe a possibilidade de, no mesmo núcleo, existirem as duas modalidades. Então, doutora Michele, nós definimos a modalidade pelo núcleo, pela predominância da ocupação, ou por cada unidade, ou depende da situação. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Aparentemente, parece que há uma contradição entre a legislação e o decreto. Mas se a gente entende o contexto, essa aparente contradição ela se dissolve. Então, quando a gente analisa pela predominância, a legislação, para que a gente quer a classificação da modalidade? A gente quer para fixar a isenção ou não de emolumentos no momento do registro e definir quem é o responsável pela elaboração do projeto de regularização fundiária e pela implementação das obras de infraestrutura. Então, a partir da classificação de modalidade, nós temos matrizes de responsabilidade. Quem que vai arcar com com todo o projeto de regularização fundiária que envolve uma REURB. Só que para que eu alcance a minha predominância daquele núcleo, eu tenho que saber a classificação individualizada. E isso traz reflexo para o município, traz reflexo para o momento do registro do título no cartório. Então, imaginemos que, se pelo conjunto do núcleo que eu defini que eu vou regularizar, a minha predominância seja S. Eu vou, como município, pela predominância, assumir boa parte das obras de infraestrutura. Vou ter que assumir a elaboração do meu projeto de regularização fundiária. Vou ter que contratar alguém para fazer os levantamentos georreferenciados. Vou ter que contratar alguém para fazer os estudos técnicos, se forem necessários. Então, eu estou dizendo, olha, pela predominância, a responsabilidade é minha, município. Mas e aquele ocupante que foi cadastrado como REURB-E? Será que ele não pode, junto comigo, arcar pelo custo da elaboração do meu PRF? Claro que pode. Ele vai receber gratuitamente o PRF sem assumir nenhum custo por esse benefício? Ele não vai ter que pagar emolumentos no cartório no momento do registro? Então, no momento em que eu faço a classificação individualizada, eu consigo dividir a responsabilidade daquelas matrizes que eu tenho definido na legislação. Então, a predominância, ela determina de quem é a responsabilidade maior. Mas aquela individualizada é para que ele possa também assumir a responsabilidade pelo que ele tem que assumir. Então, imaginemos num núcleo em que a predominância é a elaboração do PRF vai ficar a cargo dos ocupantes ou do parcelador irregular. Não tem como a gente impor aquele S a assunção de infraestrutura, a assunção da elaboração do PRF, porque a classificação individualizada dele assegura para ele que o município arque com aquilo. Então, no contexto em que é o contrário, a gente consegue visualizar que ela é aplicável, essa divisão de assunção de responsabilidades. No cartório é a mesma coisa. Aquilo que é predominante, o cartório tem que praticar. Então, aquilo que aplica a todos, nós temos que praticar pela predominância. Então, em Minas Gerais, por exemplo, o código de lançamento de selo do parcelamento do solo é um só. Então, eu vou fazer o parcelamento do solo todo pela modalidade predominante. Se ela for S, 100% gratuito. Então, eu registro parcelamento do solo, eu consigo regularizar as construções, regularizar condomínio, direito real de laje, tudo pela predominância. E no momento da titulação, eu olho pela classificação individualizada daquele ocupante. Se ele for E, eu vou emitir para ele uma nota devolutiva dizendo que ele tem que arcar com os emolumentos. E para o S, eu vou fazer gratuito. Então, parece que é uma contradição, mas na prática a gente consegue visualizar a assunção das responsabilidades pela classificação da modalidade. Perfeito. Até um comentário que eu fiz com a doutora Ana Cristina, quando eu entrevistei, o acerto da lei em tratar os termos, de usar os termos corretos. Então, está lá posto, não deveria haver confusão, né? Mas ela aplica os termos, então a gente sabe qual é a responsabilidade. Uma coisa é a responsabilidade pela elaboração do PRF, do todo, daquilo que vai atingir o núcleo e aquilo que vai atingir o ocupante, né? É essa a diferenciação, exatamente, né? Eu vou dar um exemplo de um núcleo
que está inserido em tanto área de risco quanto APP. Área de risco. Tá? O núcleo, todas as unidades, né? Não. Eu tenho. Eu vou arredondar para a conta ficar mais fácil, né? Eu tenho 100 unidades. Dessas 100 unidades, eu tenho 20 delas dentro da faixa de APP, que inclui como área de risco. Ela é área de risco porque é área de inundação? Área de deslizamento. Deslizamento E inundação. Eu estou juntando vários núcleos que eu já trabalhei numa situação hipotética. Uhum. Desses 100, então, 20 estão em APP e área de risco. Dos 20, 10 estão completamente dentro da faixa e os outros 10 estão parcialmente em APP e parcialmente fora da APP. Então, quando eu puxo Você fala naquela faixa dos 15 metros, né? Não, eu vou nos 30, né? Eu estou falando... porque eu também... Porque eu entendo que a APP, ela é independente da... Enfim, entendimentos. Eu entendo que a APP depende da largura do rio, né? Então, eu vou dizer que a APP, a mínima é 30 metros. Na RIURB-S, eu não considero a faixa não edificável de 15 metros e na RIURB-E eu considero aquela faixa não edificável de 15 metros. Então, uma coisa é a APP, outra coisa é a faixa não edificável. Então, você soma as duas. Não, uma, na verdade, está sobreposta a outra, né? Sobreposta. Os primeiros 15 metros para social é não edificável e para específica, não. Para social é permitido que você continue ali. Para específica, ela não pode continuar. E daí continua... Não pode ter edificações, né? Isso. Nesses 15, isso. Né? Então, 15 metros é não edificável e a APP continua existindo. Porque para mim o decreto, a lei, quando mudou o artigo 6465 lá do Código Florestal, ele traz essa diferenciação. Então... Dos 15 metros. Dos 15 metros. Vê no artigo, exato. Isso, os 15 metros só cobra para quem é específico. Aí o meu geólogo vai lá fazer o laudo. Aí eu disse para ele, olha, agora a gente vai ter que fazer o laudo conforme a modalidade. Então eu vou te dizer quem é uma modalidade e quem é outra. Isso é uma situação. O segundo ponto é que a lei diz... Por isso que você quer saber se se aplica por unidade ou por predominância. Exatamente isso. Então, se eu estou Interessante, porque a gente nunca recebeu um exemplo igual ao seu. Então, e eu tenho vários desses, o que que eu entendi? A lei diz que, a 13465, ela diz que eu vou considerar a predominância da área para definir a modalidade. Então, se ela é predominantemente específica, predominantemente social. Aí, quando nós começamos a aplicar, o que que a gente se deparou? Que num núcleo de 100 famílias, 55 eram sociais e 45 eram específicas. Aí era injusto e desproporcional que a gente considerasse o todo como social, porque ia isentar todas as famílias E dos custos e emolumentos e ia obrigar o município a financiar o projeto de todos. E aqueles 45 eram muito abastados. Então, era uma situação muito desproporcional. Então, logo depois foi publicado o decreto, né, o 9310, trazendo a possibilidades, olha, sim, é predominante, mas pode haver as duas modalidades dentro de um mesmo núcleo. Aí o que eu entendi? Ok. Então, a partir de agora, a modalidade é por unidade. Eu vou considerar a unidade para dizer se é social ou se é específico. Ok? Aí chegou a questão dos 15 metros da área não edificável. Aí o que acontece? Nesse exemplo, as 10 casas que estão, as 10 unidades que estão completamente inseridas dentro da área de risco e dentro da área notificável, da área notificável, 5 delas são sociais e 5 delas são específicas. Então, o que acontece? No mesmo núcleo? No mesmo núcleo. Você vai ter gente que regulariza e tem gente que não regulariza. Porque o normal, se até hoje eu fiz 100 núcleos, os 100 são mistos. Eu nunca trabalhei num núcleo que era 100%. Não existe. Porque são vários critérios para... Então, mas essa é a regra. Aí, o que acontece? Vai criar parece uma dentadura faltando alguns dentes, né? Porque vai ficar uma área edificável, outra sem edificação, edificável, sem edificação. Aí
haveria uma incompreensão de quem está ocupando as unidades de você dizer, olha, meu vizinho pode e eu não posso. Por quê? É claro. Isso, para mim, é o maior defeito da lei. Esse ponto. É. Assim, porque, para mim, regularização fundiária independe se é S ou se é E. Quando a gente faz restrições, ó, pra você ver, a legislação vem trazendo restrições para E que não fazem sentido nenhum. Quando eu vejo esse tipo de distorção, eu vejo que a lei, ela, assim, o máximo dela que a gente tem que extrair é tentar, no máximo possível, equilibrar aquilo que pode ser equilibrado. Eu acho esse ponto seu aí importantíssimo. Para mim, teria que não ter restrição nenhuma. Esses 15 metros, ele traz... por que não fazer uma compensação? Por que não fazer uma forma de compensar essa invasão ou uma edificação numa área não edificável? Porque nós já temos consolidação. Não derrubar. Não é porque a pessoa tem uma situação superior a 5 salários mínimos, é porque nós estamos falando de construções e edificações que já estão consolidadas. Quando eu trato de situação futura, é completamente diferente. Mas situações consolidadas têm que receber, na medida do possível, uma situação igualitária. E isso não está na lei. Isso é uma discussão que a gente está aqui tratando. É que eu não consigo, por exemplo, defender isso para o meu município. Então, quando eu vou fazer um treinamento para o município, a gente pode chegar nessa discussão doutrinária? Pode. Mas quando a gente vai ensinar para ele, a gente vai ensinar para ele essa distorção e dizer para ele, olha, aqui você pode, aqui você não pode, porque a gente está tratando de uma responsabilidade grande demais para o gestor, para ele achar que ele pode afastar a norma federal e regularizar aquilo, né? Aí a gente vai ter uma discussão com o Ministério Público, uma discussão, evidentemente, judicial, de improbidade. Então, é uma coisa que mexe em tantas áreas que nós não podemos simplesmente treinar o município e falar com ele, olha, o certo, o ideal era que você regularizasse igual, porque não faz sentido nenhum você deixar sem regularizar. Faz algum sentido deixar de regularizar? Não faz. Nenhum. E aí seu vizinho regularizou e você não, porque você está acima dos salários mínimos e o outro. E às vezes, André, nem é rico. Não. Ele ganha 5 salários e meio. E outro ganha 4,9. E aí perdeu. Então, quando a gente olha uma situação muito desproporcional, tudo bem, mas quando você vai olhar ali, são situações muito parecidas. Aí meu vizinho regularizou e eu não, sabe? Outro ponto que entra muito assim, em discussão é a questão de tributos. A gente tem que cobrar estudão do INSS para REUBIEL ou não. Gente, o objetivo é regularizar a construção. Não podemos fazer igual o S e depois ele paga o tributo, porque não condicionar ao registro a exigência da certidão. Porque não faz sentido. Não quer dizer que não vai cobrar o tributo, mas quer dizer que ele não é condição para o registro. Mas e continuando nessa ideia, claro, eu entendi qual foi o pensamento do legislador na época, né? Ele pensou, não, quem é E tem condição de derrubar e construir em outro lugar. Sim. Só que a situação não é extrema a tal ponto de eu ganhar 6 salários mínimos e ter condição de construir uma outra casa e alguém que ganha 4,5 não tem. Né? Faltou não é prática. Razoável. Faltou prática para elaborar o texto. Então, outra confusão que acontece é quanto ao tempo de posse do ocupante. A lei fala que o núcleo, para ser regularizado, ele tem que ser considerado consolidado em 22 de dezembro de 2016. Mas muitos ocupantes desse núcleo considerado consolidado nessa data adquirem o imóvel em data posterior. Então, eu protocolo meu processo hoje, eu adquiri o meu terreno hoje, mas esse terreno está inserido em um núcleo considerado consolidado. Eu posso regularizar ou não? Esse título tem que sair no nome do ocupante que estava lá em dezembro de 2016. Então, essa é um conflito muito assim, reiterado, né? Que a gente percebe que tem, quando põe um marco temporal na lei, sempre tem uma interpretação duvidosa daquele marco temporal, mas a legislação ela é bem clara. Ela usa... E para que a gente tem que analisar o marco temporal? Não para impedir regularizações fundiárias, mas para usar uma titulação final, que é a legitimação fundiária, que foi criada apenas para regularizar núcleos consolidados até 22 de dezembro de 2016, que é o marco temporal
da publicação da norma. Então, a legitimação fundiária, ela tem aplicabilidade por um período de tempo, somente naqueles núcleos que se consolidaram anteriormente a 2016. Significa que o núcleo que se consolidou em 2017 não pode ter REURB? Vai ter REURB, mas ele não vai usar a legitimação fundiária como titulação final, ele vai ter que usar a legitimação de posse ou os outros instrumentos que estiverem disponíveis. E isso é muito sério, porque a gente tem visto legislações municipais que proíbem a regularização fundiária de núcleos que se consolidam posteriormente a 22 de dezembro de 2016. Então, a norma federal, sabendo que é inviável, impossível exigir que o município fiscalize e que impeça novas ocupações, a legislação já previu que poderia ter regularização fundiária. Olha, a intenção da norma é regularizar o que está aí e fiscalizar para que novas ocupações não ocorram. Mas se ocorrer, a legislação dá lá. Em nenhum momento você vê a legislação falando que não pode fazer REURB depois de 2016. Não tem esse marco temporal. O marco temporal é para a utilização da legislação fundiária, da legitimação fundiária. Então, o município ele deve se atentar para esse fato, para que ele não impeça regularizações fundiárias de núcleos que ele viu surgir depois de 2016. Não traz benefício para ninguém, porque imóvel que não circula, imóvel que não está regularizado, não traz desenvolvimento econômico para o município. Então, para ele é interessante regularizar, até para que as unidades gerem formação de riqueza para aquele município. Até porque, né, Michele, também uma outra confusão que eu percebo é que eles tratam a lei como se a lei toda fosse para aplicação de um instrumento, né? A Lei Federal 13.465, ela foi publicada, ela trata da Amazônia, ela trata de direito de laje, ela trata de N instrumentos, demarcação urbanística, legitimação de posse. Um instrumento dentro de todos aqueles que estão elencados é a legitimação fundiária, que tem um procedimento específico e acaba havendo uma confusão. Às vezes um artigo de outro capítulo, de outro instrumento, é utilizado como fundamento para fazer a legitimação fundiária. Quando eu uso, aí eu nem considero instrumento, né, mas um procedimento, que é a demarcação urbanística. E aquele procedimento do artigo 31, que é para a notificação dos confrontantes, identificação dos titulares, né, dos proprietários da área. Se eu me deparar com uma situação onde eu não tenho conhecimento de quem é o titular daquela área, eu não encontro o registro, né? Eu não tenho a matrícula matriz de tudo aquilo. Os confrontantes também não são identificados. Qual é o melhor caminho? Fazer a demarcação urbanística, usar diretamente o artigo 31, quando a gente for aplicar a legitimação fundiária. Queria que tu diferenciasse essas duas situações e, se é possível ou indicado, que eu faça a demarcação e o procedimento do artigo 31. Esse é outro equívoco que a gente vê surgir há muito tempo. Talvez em razão da existência da Lei 11.977, que previa a demarcação urbanística como pressuposto de uma regularização fundiária. A 13.465, eu posso dizer que a demarcação urbanística é um procedimento morto e sem aplicabilidade na legislação. Ele está lá, mas a gente tem que fazer de conta que ele não está lá. Respirando por aparelhos. Ele não faz sentido na legislação toda, mas como ele está lá, a gente fala dele. A demarcação é para que a gente tenha o perímetro externo do núcleo. Então, eu faço as notificações dos confrontantes que foram identificados, né, fisicamente, não porque eu encontrei matrícula no cartório, mas eu coloquei os marcos e fui encontrando os meus confrontantes, poceiros ou proprietários e fui notificando cada um deles. E aí eu defino que o meu perímetro é aquele que eu demarquei para a regularização fundiária, ou de um bairro, ou meu município inteiro, certo? Se eu não tenho proprietário tabular para a origem, eu vou abrir essa matrícula depois da ADU para dizer que o município fez demarcação urbanística, notificou os confrontantes que não acham proprietário tabular, então aquela matrícula será aberta sem proprietário. Eu fiz REURB a partir disso? Não. Eu apenas declarei que notifiquei confrontantes
e definir o meu perímetro de regularização fundiária. Isso é a demarcação urbanística. Quando a gente vai para o artigo 31 e seguintes da Lei 3.465, a gente vê que tem um procedimento lá muito semelhante com a demarcação urbanística. Eu vou levantar o perímetro da minha regularização fundiária, vou notificar todos os meus confrontantes, vou notificar e fazer levantamento de todos os proprietários que estão no perímetro interno da regularização fundiária. Então, se a gente compara o procedimento do artigo 31 com o procedimento da ADU, a gente vê que o 31 engloba a ADU. Por isso que tem um artigo lá na lei que diz que não é necessário fazer demarcação urbanística, não é condição para a REURB uma auto de demarcação urbanística, porque não faz sentido pedir ADU se eu fiz o rito do artigo 31. Não faz sentido. Seria tomar o remédio 2 vezes. Se eu tomei o remédio 8 horas da manhã, 10 horas, não espero 6 horas, vou tomar o remédio de novo. Não faz sentido. Então, quem lê o auto de demarcação urbanística na lei, não entende para que a ADU está lá e fazendo o que na norma. Ele não tem necessidade de estar lá. E por que não tem necessidade? Aí já vieram falar assim, mas se o município pode fazer por etapas, ele pode começar com a ADU. Tá, mas a lei diz que pode ser por etapa, inclusive no rito do artigo 31. Então, eu posso fazer a notificação dos meus confrontantes, identificar o meu proprietário tabular ou não, e abrir a matrícula matriz seguindo o rito do artigo 31. Tem que seguir a ADU? Não. Então, se eu recebo uma CRF com base apenas no artigo 31 e eu der nota devolutiva exigindo a ADU, eu não entendi o sistema da regularização fundiária e eu sequer dei uma lida na lei. Porque pedir a ADU é porque não deu sequer a legislação que diz lá, não precisa de ADU como condição para a REU. Parágrafo 9º do artigo 31. Não precisa fazer. Exatamente Então, isso. Essa foi a pergunta que mais? Se tem necessidade de... se tem proprietário ou não. É, né? Porque o que acontece? É normal encontrar, definir o perímetro e não ter o proprietário. Aí, na demarcação já diz, né, que vai ser não identificado. Mas aí como é que o município vai emitir uma certidão dizendo que não encontrou para justificar, né, para ficar registrado no processo? A mesma coisa com o confrontante. Eu não encontrei o confrontante, é um terreno desocupado, os moradores não sabem, o cadastro imobiliário não tem essa informação, é protocolado no cartório uma planta com memorial para tentar identificar no registro se há os dados dessa pessoa e também não encontram. Então, como seria um procedimento para justificar, inserir informação de que o confrontante não foi identificado? Esse aí vai na fase de notificação, né? Então, quando eu defino o meu perímetro, que eu fiz esse levantamento, a lei já diz, e ela conhecia esses obstáculos na vigência da Lei 977. Então, o que a lei trouxe de solução? A gente notifica pelo endereço constante da matrícula. Então, quando não tem matrícula, a gente não tem sequer endereço para notificar. Então, ele vai ser um proprietário não identificado, não localizado, que me autoriza a publicar edital. Então, quando a gente não acha a matrícula e a gente vai pessoalmente, então, para ter uma segurança maior, o município, na hora que faz o levantamento, ele vai procurar um eventual posseiro, que é interessado. Se ele não acha o interessado e não acha um proprietário de matrícula, ele vai certificar isso no procedimento para habilitá-lo a fazer edital. Então, se ele não joga esse raciocínio dentro do procedimento dele, fica difícil, por exemplo, uma eventual impugnação judicial, o juiz extrair que ele fez as buscas, que ele mandou alguém lá para ver se tinha um interessado naquele imóvel do confrontante ou da matrícula matriz, e não encontrando, publicou edital. Então, para que o processo seja rígido, né, e dentro de dúvida, a gente tem que trazer escrito como que foi o meu processo de dedução para chegar e publicar um edital. Se eu simplesmente sair publicando um edital sem justificar os pressupostos, a tendência é que quem faça a impugnação judicial, o juiz também tenha dúvida se aquele procedimento foi mesmo atendido de forma regular. Então, quando eu justifico, eu escrevo, eu faço o meu... Eu deixo escrito qual foi o meu processo de conclusão para chegar na fase, olha, não tem mesmo confrontantes identificados.
os próprios ocupantes dos imóveis não conseguem identificar quem é o vizinho. Redige isso, deixa isso lá consignado, publica o edital. Então, tem que publicar edital? Tem, para terceiros não identificados ou aqueles que não foram localizados na hora de notificar. O fato de não ter proprietário não significa que a gente não possa fazer regularização fundiária, porque é exatamente essa situação que predomina no país. A gente não conseguia achar proprietário nem para os ocupantes do núcleo, né, de origem da matrícula matriz, muito menos para os ocupantes que são os confrontantes do meu perímetro externo. Então, a tendência é que a gente encontre um núcleo que 100% dele esteja em posse, não tenha origem, e 100% dos meus confrontantes também não tenham matrícula e origem registral. Não quer dizer que eu não tenho que colher a anuência dele. Se eu vou lá e encontro aquele ocupante, ele é um interessado, ele tem que ser notificado e ele tem direito a produzir, a ofertar impugnações para que a divisa do imóvel dele seja respeitada. Então, a questão de propriedade tabular, ela não é um fator impeditivo para a regularização fundiária. Pelo contrário, já sabendo que não tem, a gente vai trabalhar de acordo com a situação que é a predominante, justamente essa de não ter origem tabular. Perfeito. Até porque o município tem que ter noção de que existe essa obrigatoriedade de ter um processo de regularização. Não é um amontoado de documentos. O processo tem que ter uma ordem lógica e cronológica. E ele deve ficar arquivado no município depois de finalizado, para que daqui a 5, 10 anos surja qualquer eventualidade, alguém que não foi encontrado na época, se insurja contra aquele processo e seja tudo registrado, porque também ninguém não tem memória de elefante para lembrar por que publicou aquele edital, por que não foi atrás de uma situação A ou B. Então, deve estar registrado, ele deve ter uma organização, esse processo. O município tem que avaliar, por exemplo, isso a lei federal não traz na especificidade, ele diz quais dados tem que constar na CRF, mas não diz de onde o município vai tirar esses dados. Por exemplo, a qualificação dos ocupantes, se é casado, solteiro, viúvo, divorciado, como é que ele vai comprovar a posse só com contrato de compra e venda, recibo? Esse tipo de situação o município vai definir. E não está no rol de documentos que seriam encaminhados junto com a CRF, fazem parte do PRF. A pergunta é, o oficial, ele pode exigir algum documento além daquilo que está no PRF, porque a lei federal deixou de prever, então existe uma espécie de lacuna, né? Por exemplo, o oficial vai conferir ou não vai conferir o CPF do dono, né, do núcleo, para conferir se está correto o número do CPF, se a matrícula vai ser aberta de forma correta, ele precisa do documento pessoal. Mas o documento pessoal não está no rol lá do que vai... Dos documentos anexados. Isso eu acho que é uma grande sacada assim, da regulação fundiária. Porque quanto menos papel é levado ao registro de imóveis, mais simples fica a sua tramitação dentro do cartório no momento do registro. Então, o município, de novo, ele tem uma responsabilidade gigante para processar uma regularização fundiária. Colher dados para cadastro dos ocupantes é um momento muito sensível também. Então, tem 2 momentos que eu considero sensíveis durante o processo de regularização fundiária. A notificação, porque se ela é feita com falhas, lá na frente nós vamos ter uma repercussão negativa, e esse cadastro de ocupantes, quando não considera as situações jurídicas, porque nós podemos ter aí confrontantes, titulares ou ocupantes que não estão ali presenciais no momento do cadastro, mas que têm algum direito relativo àquele imóvel. O município, ele vai ter que fazer análise jurídica nesse ponto. Então, ele comparece, ele cria o momento do cadastro, ou ele vai na casa do ocupante, ou ele cria um momento em que o ocupante comparece ao município para fazer o cadastro. Ele vai ter que abordar a questão do Estado Civil. Mas a lei, ela, até para imóveis públicos, ela simplifica essa qualificação. Para imóveis públicos, por exemplo, em REUB-S, vai ser o nome completo, CPF, Estado Civil. Ele não precisa nem entrar no mérito com quem que é casado, desde quando que é casado, é bem mais regime simples. de bens. Regime de bens.
porque o que a lei quer é que, já que é REUB sobre o público, vamos simplificar o máximo que pode, liberar a titulação e, no momento oportuno, ele comparece ao cartório e regulariza isso. E aí, quem vai fazer essa análise vai ser o próprio cartório. Naquilo que exige qualificação do cônjuge, também é simplificado. Então, se o município quiser adentrar nisso, enviar mais dados do que a lei pede, ele vai ter que ter mais cautela. Então, se ele vai entrar, se aquela pessoa adquiriu o imóvel sozinha e pelo regime de bens ele é particular ou não é um bem comum, ele vai ter que ter uma capacitação jurídica maior para entender que os efeitos do regime produzem bens particulares e bens comuns. Não é só titular em nome da esposa, porque na legislação vem preferencialmente o nome da mulher. Mas dependendo do regime, aquilo pode ser um bem particular. Então, ele vai ser titulado e ela é a qualificação dele, não uma proprietária com meação. Mas se o município não fizer distinção nenhuma, como é que isso vai para o meu cartório? Vai lá como ele e ela adquirindo 50% cada um. Porque se eu estou lendo a minha CRF, com a minha titulação final, sem qualquer dado que traga essa realidade na hora do cadastro, eu vou, como município, entregar metade para aqueles ocupantes, quando na verdade era 100% para um. É o que está escrito. É o que está escrito. Se não está escrito... Então, o cartório não tem como fazer essa análise de como está lá no regime de bens. O município que vai fazer essa análise. Se ela vier equivocada, nós vamos registrar de forma equivocada. Até porque o cartório tem o oficial registrador, o escrevente e o conferente, que confere, reconfere a documentação. Então, o cuidado deveria também ser do município no mesmo sentido, né? De ter essa equipe. Principalmente porque a lei não exige a apresentação de documentos RG e CPF para que a gente consiga verificar erro de digitação, alguma coisa assim. Nos cartórios mais informatizados, e que não é a realidade do país todo, mas a gente consegue, na hora que digita o número do CPF, identificar que o número está incorreto. Na hora que a gente cadastra, CPF inválido. Então, a gente não consegue dizer que ele é daquela pessoa, mas a gente consegue dizer que pelo número a digitação não está correta. Então, a gente consegue devolver, olha, esse aqui não consta CPF, então eu preciso do CPF, que é um dado que a lei exige que eu lance. Mesmo assim, se tiver, por exemplo, um RG, já pelo RG o município consegue extrair o CPF, ou pela certidão de casamento, costuma ter um CPF, sabe? Mandar a cópia para o cartório para a gente poder completar essa qualificação. Então, é bom que o município tire cópias, arquive, ainda de forma digitalizada, os dados para que não precise ficar procurando depois as pessoas se houver um erro de digitação. Porque erro vai acontecer, e nós somos seres humanos. É bom que ele guarde, ainda que seja foto, um arquivo PDF organizado, não precisa nem estar anexado ao procedimento, mas que seja um arquivo que ele possa, em breve consulta, analisar se houve ou não erro de digitação e corrigir a documentação no procedimento. Você acha que o município pode se dedicar a buscar complementar a lei? Dizer, olha, eu vou colocar o regime de casamento, eu vou colocar os dados completos, eu vou colocar como é que eu cheguei na posse da pessoa, como é que eu vou considerar essa posse? Ou ele deveria aplicar só o texto da lei pura, só com o que ela exige, só com os dados que ela exige? Se você fosse gestora pública. Como gestora pública, quanto mais dados eu tiver, mais seguro eu tenho para tomar decisões, como gestor. Porque dados produzem repercussões jurídicas inúmeras. Mas de nada adianta eu ter dados se o meu corpo técnico não tem capacitação para analisá-los. Então, eu vou produzir uma lei que me exige análise jurídica se eu não tenho capacitação técnica para fazer a análise desses dados que me são enviados. Então, eu tenho que analisar se essa lei ela é aplicável no meu município ou se não basta a federal para que eu possa segui-la. Perfeito. Se eu tenho um município muito grande, com funcionários formados de carreira, com uma formação muito maior, não vejo prejuízo, porque isso traz segurança para o município, traz segurança para o ocupante, traz segurança para o cartório no momento do registro. Agora, para um município pequeno, que mal tem um advogado que vai lá uma vez por semana para verificar os processos de licitação, alguma portaria, algum decreto que ele tem que emitir, vai trazer mais uma consequência para a análise que produz, porque isso produz responsabilidade.
Se eu não tenho capacitação técnica para fazer, eu não vejo problema em complementar a norma para trazer segurança, mas eu tenho que ter um corpo técnico que consiga entender a norma que eu produzi. Para a legitimação fundiária, a gente não tem que fazer análise de posse, a gente tem que fazer a situação de ocupante. E aí, o que a gente tem? Só que a gente tem que olhar. Se eu cadastro o locatário, o locatário não é o ocupante, eu tenho que cadastrar o locador, né? Que apesar de não estar morando na casa, ele é o detentor do direito que está ali, o exercício da posse é daquele que está alugando e não do que está dentro da casa. Eu vou cadastrar um dos irmãos e não vou cadastrar os outros que receberam de herança aquele imóvel dos pais, né? Então, é muito comum você chegar lá e assim, olha, eu moro aqui, eu sou a pessoa que mora, mas esse imóvel é meu e dos meus irmãos. E já tem um consenso entre eles, que o imóvel é de todos, mas que um reside. Não, esse imóvel é só meu, eu comprei dos meus irmãos. Então junto o documento de posse. Então, essa análise, ela tem que ser análise de prejuízo. Se eu deixar de cadastrar fulano de tal, pode ter impugnação lá na frente? Pode. Então, quer dizer que esse fulano é importante. É quase um julgamento, é um processo quase análise judicial. De prejuízo. Se eu fosse aquela pessoa que ele está me dizendo que tem algum direito no imóvel, eu deixo de cadastrá-lo, eu acharia que isso era um prejuízo? Acharia, olha, então pode ser que aquela pessoa seja importante. Eu não preciso nem saber qual que é o direito que ela exerce naquele imóvel. Mas se eu estou fazendo o cadastro e eu me coloco no lugar de quem está sendo excluído, só por esse senso de justiça eu já consigo eliminar 99% dos erros. Você fala da capacitação dos municípios, né? Tu podia falar um pouquinho mais dos cursos que você ministra? Se é só para municípios, se é para os oficiais também? Qual é o objetivo do curso? E quando você finaliza o curso, qual é o desejo, né? Que eles tenham aprendido a executar a REURB, que eles tenham esse conhecimento técnico, se eles tenham ciência da responsabilidade? O curso, na minha comarca eu dava de forma gratuita, né? Para que eles conseguissem ter um mínimo de segurança para processar uma regularização fundiária. E também para difundir o assunto que era muito novo. O CORE, ele deu uma formatada nesse curso de forma que a gente consiga atender todos aqueles que precisam, de alguma forma, direta ou indireta, ter um conhecimento sobre regularização fundiária. Então, a turma ela é muito mista. Ela tem advogados, ela tem engenheiros, ela tem assistente social, ela tem o sistema fazendário, da fazenda, de tributos, ela tem o próprio prefeito pode comparecer ao procedimento e ver como funciona no curso. Então, assim, ele é aberto para todo mundo. Mas ele foi voltado para alinhar cartórios e municípios. Então, se os dois estão andando alinhados, a regularização fundiária ela tramita de forma muito tranquila, muito célere, né? Porque os dois estão falando a mesma língua. Então, no treinamento, a gente busca alinhar esses conhecimentos, porque nós temos pessoas que conhecem direito e outras que não conhecem, e feito esse alinhamento, a gente passa fase a fase da regularização fundiária para que eles conheçam todo o procedimento mais complexo. Depois a gente ensina como fazer a pincelada para a gente montar aquela REURB no caso concreto. Porque se eu sei o todo, eu consigo falar, olha, esse documento aqui não é importante para aquela fase. Porque se eu tenho essa situação, eu posso eliminar esse documento. Se eu tiver esse documento, essa circunstância, eu não preciso trazer aquele outro papel. Então, esse jogo de montar a regularização fundiária, ela só é possível quando você conhece todo o sistema. E é isso que a gente tenta mostrar para eles. Olha, tem a mais difícil, a mais complexa. Quando você encontra um imóvel que não tem parcelamento do solo, que não tem a edificação, que tem área de risco, que tem área ambiental, uma ônus anotado na matrícula, mista, que tem ônus na matrícula, que tem ordem judicial. Então, eles conseguem ver o pepino do pepino do pepino, e esse pepino do pepino do pepino tem solução. E os outros que são mais fáceis? Então, vamos mostrar também como funcionam os mais fáceis. Por onde que eu começo? Vamos começar com as REURBs mais simples. Vamos começar com as titulatórias,
Vamos começar com aqueles núcleos que se consolidaram anteriormente a 79. Então, a gente consegue mostrar para eles que tem aquelas que eles podem despachar logo, porque elas são mais simples, e aquelas que são mais complexas, ele vai ter que ter um estudo maior, uma capacitação maior. Ao final do curso, o que a gente pretende é que eles tenham segurança para assinar o papel, porque assinar uma regularização fundiária tem toda uma responsabilidade ali atrás que eles têm que pensar. Então, classificar. A primeira coisa que eles entendem de cara é que não dá para fixar REUB-S na cidade inteira. Pode até caber pela predominância, mas não para conseguir isenção no cartório, porque a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa quando ela lê a legislação, vou fazer tudo S porque vai ser gratuito lá no cartório para distribuir título para todo mundo. E não é isso, ele está assumindo uma responsabilidade de infraestrutura e da elaboração do PRF gigante, e na hora que eles entendem isso, o restante todo vai encaixando, né? Porque eles entendem, olha, as buscas, é extremamente importante as buscas, temos que fazer busca, porque se você não fizer busca, alguém vai impugnar lá na frente, nós vamos ter que parar a nossa regulação fundiária, vamos ter que cindir o procedimento, né? Várias pessoas vão ficar prejudicadas porque deixou de levantar o nome e notificar. Parece uma coisa simples, mas tem uma repercussão gigante. Então, o curso não é bem um curso, ele é um treinamento mesmo. Ele é mostrando como que é uma regularização na prática. E o que acontece é que eles trazem os casos concretos e a gente consegue dar a solução para cada um deles, porque a gente já viu todos os casos acontecerem em vários treinamentos. Aí eles saem de lá super satisfeitos, porque o problema que eles têm, eles sabem como resolver e como processar. E eu acho que isso é o mais importante, é a gente participar de uma coisa que a gente ganhe segurança para fazer, saiba como fazer e sabe que aquilo está correto, que aquilo não é uma coisa que vai dar problema depois lá na frente para quem executou. Isso é, eu acho que é o diferencial dos treinamentos que a gente faz pelo Core, porque o princípio do Core é fazer um alinhamento mesmo. Nós vamos ter uma padronização de comportamento para que não tenha esse jogo de vai e volta, vai e volta, vai e volta, que só traz frustração para a população, para o gestor e para o próprio cartório, porque a gente quer registrar, a população quer ter o imóvel em nome deles, o município quer fazer aqueles imóveis circular, gerar renda, gerar crescimento econômico. Então, não é saudável participar de um curso, participar de um treinamento, sair de lá conhecendo muitas coisas, muitas teorias e nada sendo aplicado na prática, nada resolvendo o problema. O Core está lançando agora o REURB na prática, né? Vai ser transmitido em agosto. Pode falar mais sobre esse curso, sobre esse treinamento, né? Treinamento online, REURB na prática. Isso, deixa eu só pegar as datas. Olha, o treinamento, André, é no dia 18, 20, 21. Então vai ser terça, quinta e sexta, sempre à noite, de 19 às 22 horas. E 25, 27, 28, de novo na outra semana, terça, quinta e sexta. Ele é um treinamento ao vivo, para que a gente possa ter essa interação, porque o que a gente pretende no curso é que as pessoas saibam como resolver o problema delas no município delas. Então, um curso gravado, ele não tem essa interação, ele não permite que as pessoas consigam trazer o caso delas para uma solução completa. Foi o que você falou na live, né, que a gente montou e que você participou. Não tem como mandar uma pergunta e narrando aquele caso concreto e esperando uma solução, porque às vezes até a forma de narrar e os detalhes daquele caso produzem no mesmo contexto resultados diferentes. Então, a interação, ela para mim e para a Ana e para o José Celso, para o Core, né, que é o Fernando que é o presidente do Core, para nós essa interação ela é indispensável, porque ela é necessária para que nós consigamos entregar um resultado de como regularizar no seu município. Vai ser à noite, porque eu só tenho disponível à noite. De dia nós não conseguimos, mas vai ficar gravado para quem não conseguir, por um motivo ou outro, assistir ao vivo com a gente. Aí quem pode As participar... inscrições estão no site do Core, já que você vai colocar o link, não tem tanto problema. E tem número de participantes, número máximo, ou qualquer um pode participar? Já tinha uma demanda represada de lista de espera no Core.
nós liberamos 120 vagas iniciais, para que a gente consiga também fazer um controle, né, de ajudar e colaborar, terá um grupo de WhatsApp, então até para que a gente consiga fazer uma contribuição nesse grupo de WhatsApp durante o treinamento, a gente precisa de um público mais reduzido e dependendo de como esse módulo ele se desenvolver, a gente consegue lançar também os próximos para mais pessoas, mas o primeiro de online vai ser esse para que a gente também consiga fazer ter um feedback de como que ele funciona, né? De como que a gente consegue entregar, se a gente consegue entregar o mesmo resultado que a gente entregaria da forma presencial. A gente conseguir entregar esse mesmo resultado com as pessoas satisfeitas de que conseguem resolver o problema delas no município, a gente prossegue soltando novos treinamentos para a população. Ah, legal. Então, Michele, antes de passar para as tuas considerações finais, eu gostaria de mais uma vez agradecer imensamente você ter aceito o convite para ser entrevistada aqui, para ficar esse registro. Também, mais uma vez, mostrar aqui o teu livro, né? Eu vou deixar depois um link para quem quiser adquirir. Quem estiver assistindo, eu recomendo. É incrível. Para quem quiser aplicar a REURB na prática, está aqui de A a Z, os modelos, etc. Então, Michele, as tuas considerações finais. Eu agradecer pelo convite, porque a gente ganha muito quando a gente trata da regularização fundiária com várias pessoas, né? Hoje nós trocamos ideias de situações inusitadas que acontecem no dia a dia e que até parece que a gente tem opiniões divergentes, mas quando a gente conversa, vê que o resultado é sempre o mesmo. Então, eu acho que essas trocas, elas só enriquecem para quem trabalha com regularização fundiária, né? E eu gosto muito de ver o assunto sendo desenvolvido com várias pessoas, todo mundo querendo aprender um pouco, e acaba que a gente aprende. Cada vez que eu converso um pouquinho com alguém sobre regularização fundiária, eu saio mais fortalecida, com um aprendizado muito maior, porque quando a gente tenta dar, a gente só recebe. Eu acho que é riquíssima essa experiência que você tem proporcionado de entrevistar novas pessoas que tratam do tema, do trabalho que você já desenvolve. E o meu recado, assim, basicamente, em todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar, é que a gente tem que desapegar dos nossos conceitos, dos nossos pré-conceitos sobre regularização fundiária. Não é fácil para quem estuda direito urbanístico, direito ambiental, para quem já trabalha há muito tempo na área. É difícil desapegar de conceitos que a gente já tinha tão enraizado para a regularização fundiária, mas eu acho que é extremamente salutar nos despir desse conhecimento e começar algo novo, com uma nova visão, e perceber que a gente consegue entregar um resultado muito maior, muito melhor e de qualidade quando a gente se desprende dessas situações que representam, na verdade, verdadeiros obstáculos. O colega de Itabira, né, o José Celso, ele fala que essa lei, ela remove a hipocrisia da regularização fundiária, porque a gente vê que a gente fala, quando a gente fala não regulariza, a gente está só mantendo uma situação que já ocorre, as pessoas não param de comercializar o imóvel delas porque não tem registro, porque não está regularizado na prefeitura. A vida continua, as pessoas continuam morando, às vezes, não vou regularizar porque é área de risco, mas as pessoas estão lá morando na área de risco. Então, porque não tem o nome no papel, tem segurança para ela, porque não pôs o nome no papel. Então, a gente romper mesmo essa visão que a gente tinha de como deve ser uma cidade e enfrentar a realidade, dizer que ela cresceu e ela cresceu de forma desordenada e de forma descontrolada, aceitar isso, para que a gente consiga trazer melhores condições, melhorar as condições ambientais e urbanísticas dentro do que for possível, né, que é a situação que está hoje. Então, assim, vamos abrir a nossa cabeça para enxergar o Instituto de uma forma diferente, nos permitir crescer e visualizar uma forma nova de regularizar e de trazer desenvolvimento e crescimento econômico para a nossa cidade, que é o que a gente quer no final das contas, que todos tenham acesso a crédito, que todos tenham o imóvel regularizado, registrado em seu nome. Isso é um sonho de família, um sonho de pessoas que desejam ver o imóvel dela regularizado e que já estão lá e que colocaram um suor, um esforço muito grande para ter aquele imóvel, né?
Então, é essa consideração que eu faço, que nós possamos crescer e avançar mais na regularização fundiária com um novo pensamento, uma forma diferente de pensar a forma de regularizar. Perfeito. Muito obrigado, mais uma vez. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado, Michele. Obrigada, André. Boa noite. Boa noite. Então tá, aqui